Operação Monopólio. Justiça bloqueia bens dos acusados de fraudar licitações públicas. Trânsito. Batida entre dois caminhões na divisa de Goiás com o DF deixa 3 pessoas mortas. Ousadia. Ladrão arromba carro de empresa de segurança no Sudoeste. E mais, no quadro SOS Saúde, vamos tirar dúvidas sobre o câncer de boca e de garganta. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Band Cidade, segunda edição, está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. Operação Monopólio. A Polícia Civil foi às ruas hoje para cumprir 18 mandados de prisão dos envolvidos num esquema de fraude a licitações públicas aqui do DF. Foram cumpridos ainda 24 mandados de busca e apreensão. A Justiça também autorizou o bloqueio dos bens dos acusados no valor total de 55 milhões de reais. Os carros que juntos chegam a custar R$1 milhão demonstram a vida de luxo levada pelos líderes de uma organização criminosa que, segundo as investigações, fraudava licitações no Distrito Federal voltadas para obras de parques e quadras esportivas, por exemplo, e também pequenos serviços. A polícia afirma que a perícia constatou que a qualidade do trabalho entregue pelas empresas era ruim. O serviço foi prestado, mas foi prestado de forma deficiente. Algumas obras foram feitas com material de baixa qualidade, outras com o serviço não foi efetivamente prestado. Foi verificado que algumas obras foram fiscalizadas de forma deficiente, porque a execução não foi conforme estava previsto no contrato de licitação. O grupo de empresas comandado por Márcio Hélio Guimarães e Márcio Hélio Guimarães Júnior participava de processos de licitação na modalidade convite, em que o valor máximo é de R$150 mil. Eram cerca de 10 empresas em nomes de laranjas, que fingiam uma concorrência que não existia, já que todas eram comandadas por uma mesma pessoa. De 2011 a 2018, a quadrilha recebeu dos cofres públicos 55 milhões de reais. Ainda de acordo com a polícia, as pessoas escolhidas como laranjas dos líderes sabiam no que estavam entrando. Tinham noção sim, até porque esses laranjas levavam uma vida singela, uma vida simples e, por outro lado, movimentavam milhões de suas contas. Um casal chegou a movimentar em 2 anos 20 milhões, sendo que moravam em uma casa extremamente simples. Um servidor da administração de Águas Claras e 2 da administração do Gama também foram presos. Eles facilitavam a atividade da organização dentro do órgão público. Foi verificado que algum desses servidores recebeu quantias dos investigados do principal líder da organização. Recebeu quantias para auxiliar nessa fraude a licitações. Ao todo foram cumpridos 17 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão. A partir do que foi apreendido pela polícia, as investigações vão continuar para analisar se houve a participação de mais pessoas no esquema. Depois da operação, o governador Rodrigo Hollenberg determinou a exoneração dos servidores das administrações de Águas Claras e Gama, investigados pela Polícia Civil. As exonerações serão publicadas em uma edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal de hoje. O racionamento de água aqui no DF terminou na área urbana, mas há um mês no campo ainda há restrição no uso. Nossa equipe de reportagem foi até Braslândia, uma das principais regiões produtoras de morango do país, onde a irrigação está limitada a 25%. Braslândia, a 50 quilômetros de Brasília, é famosa pela produção de morango. Também não é para menos. A região está no topo do cultivo da fruta na região centro-oeste. São 120 hectares, 6 milhões de pés que produzem, em média, 3.000 toneladas por ano. Graças ao trabalho de 300 produtores rurais. Seu Edilson é um deles. Produz morango há 30 anos. O auge da safra é em agosto, mas na área de 2 hectares, os 8 empregados temporários não param. É que o experiente produtor tem canteiros em diferentes estágios e assim consegue garantir o fornecimento de morangos o ano todo. Com essas
novas variedades que foram surgindo, né, mais adaptadas para produzir o ano inteiro, né? E a gente faz esse plantio em vários estágios, né, para sempre ter uma planta nova para garantir a produção. A produção aqui é de 1,5 toneladas por semana. O lucro chega a 20%, mas os custos são altos. O investimento inicial é de R$ 150 mil por hectare. São gastos com o sistema de irrigação por gotejamento, com mulching, esta lona que garante a umidade no solo e evita o mato, e muito mais. Cada muda custa R$ 1. O metro do plástico para o túnel baixo sai por R$ 3. A embalagem onde são colocados os morangos custa R$ 1. E ao final de tudo isso, o senhor Edilson vende cada bandeja por R$ 2. Já no mercado, os consumidores a compram por até R$ 6. A gente vende uma boa parte aqui em Brasília e a gente vende para outros estados aí, para Tocantins, às vezes já para Bahia também, né? A excepcional vai para Amazonas, Pará. Ela é bem quista pelo Brasil inteiro, né? Douglas, filho do seu Edilson, também ajuda na produção e se especializa nisso. Já está cursando até doutorado em agronomia. A procura do morango aqui de Brasília é bastante boa. A gente tem uma grande vantagem em relação aos outros produtores de outros estados, que nosso morango chega ao mercado ele fresco. Então não é um morango que vem resfriado, de longas viagens. Então o consumidor aqui do Distrito Federal aprecia bastante nosso morango. A oferta ainda reduzida de água, limitada a 3 horas pela manhã e 3 à tarde, acaba interferindo na produtividade. Na teoria, o racionamento de água terminou em Brasília em junho, depois de 15 meses, quando as torneiras ficavam secas por 24 horas a cada 6 dias. Mas na prática, a água ainda é racionada no campo. A gente teve que reduzir as áreas plantadas e com isso diminuiu nossa produtividade e nossa receita. A expectativa dos produtores é de que a Agência Reguladora de Águas autorize a normalidade da irrigação a partir de outubro, quando a chuva chega para valer na região. O agricultor aqui da nossa região está muito inseguro, né? Apesar de ele já estar consciente que a água não está mais assim tão disponível, mas com a restrição é o principal entrave aqui para a nossa região, né? E atenção, você que está em casa, tem algum problema aí na rua, na região onde você mora? Faça como Nilton Vieira, morador de Ceilândia, que mandou um vídeo para a gente contando sobre um problema lá onde ele mora. Vamos ver o vídeo, olha só. Meu nome é Nilton, estou de frente ao Centro de Ensino Médio 10, no setor Pessu. Essa escola está desativada há 2 anos para uma reforma e até agora não começou. Peço a ajuda aí da TV Bandeirantes para divulgar esse fato. Muito obrigado. Então anote aí o WhatsApp do Band Cidade, é o 999769204, esse que aparece aqui no telão. E a gente vai aí, viu, Nilton, para tentar dar uma solução para esse problema. Para muitos, as férias escolares já acabaram, mas ainda dá tempo de aproveitar. A Caixa Cultural está com a colônia de férias explorando sombras e histórias. O repórter Rodrigo Miranda tem mais informações ao vivo. Oi, Rodrigo, boa noite para você. Boa noite para você também, Juliana. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Para a gente falar um pouco mais sobre essa colônia de férias aqui, eu estou com a Naira Carneiro. Ela é responsável aqui pela colônia. Naira, uma boa noite para você. Como é que está funcionando tudo por aqui? Oi, boa noite. Então, somos da Companhia Os Buriti, junto com a Lumiato e patrocínio da Caixa. Elaboramos aqui o Férias na Caixa, explorando sombras e histórias. E a gente está tendo várias atividades desde o dia 18, ficamos até o dia 29. A gente tem 2 espaços lúdicos, que é o Espaço História e o Espaço Sombras. No Espaço Sombras, as crianças podem explorar as maneiras diferentes de fazer teatro de sombras. E aqui no Espaço Histórias, elas têm desenhos para colorir, livros para ler, além de contações de histórias, vivências musicais. A programação está bem intensa. E aqui tem até os trabalhos das crianças já expostos na parede aqui, né? A gente já tem uma mega exposição aqui das crianças. Elas adoram desenhar e colocar os desenhos aqui na parede. A gente fala que é a nossa exposição mesmo. E quem pode participar da colônia de férias? Crianças de 3 a 14 anos, né, já os inícios ali da adolescência. E a gente também tem um motorhome Carneirinho, que é o nosso ônibus casa, que a gente viaja nos nossos projetos sociais.
E no sábado e domingo a gente está com o nosso ônibus aqui para as crianças visitarem, saberem como é que é morar dentro de um ônibus. E é de graça? Tem que vir pegar ingresso? Como é que funciona? É tudo de graça. A gente aconselha que cheguem antes, peguem ingresso na bilheteria. E é isso, é só chegar. Pode trazer mamãe, vovô, papai, titia, todo mundo. Muito obrigado, Naira, pelas informações. Lembrando que a colônia de férias vai até domingo, dia 29, então não dá para perder, né, Juliana? Você. Dá tempo ainda. Obrigada, Rodrigo. Boa noite para vocês. Um decreto obrigando empresas que prestam serviço ao governo federal a contratar presos do regime semiaberto e ex-detentos já começou a gerar polêmica. A medida prevê uma cota de até 6% das vagas para o regime prisional. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do planeta, com 700 mil presos, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Como parte do programa de ressocialização, a ministra do Supremo, Carmen Lúcia, no exercício da presidência da República, assinou um decreto que torna obrigatória a contratação de presos e ex-presidiários por empresas que prestarem serviços ao governo, tanto na administração direta como nas autarquias e fundações. A partir de agora, as companhias que fecharem contrato com a União acima de R$330 mil terão que destinar à ressocialização 3% das vagas quando precisarem contratar até 200 funcionários, 4% quando admitirem até 500, 5% até 1.000 e 6% de vagas quando contratarem mais de 1.000 trabalhadores. Algumas empresas públicas, como a Companhia de Urbanização de Brasília, já empregam reeducandos do regime semiaberto. Nesse viveiro, por exemplo, trabalham 4 de 60 mulheres contratadas para cuidar de plantas ornamentais. Elas foram condenadas por vários tipos de crime, mas há 1 ano e meio estão aprendendo uma profissão e ganhando cerca de R$800 por mês. Dinheiro que Severina usa para manter os 7 filhos. 4 moram em Goiânia, 3 aqui, né? Então, assim, eu ajudo os de lá, ajudo os daqui e ajudo minha mãe, que é idosa, né? Mas a lei gera polêmica. Para o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a reserva de vagas para o sistema prisional pode agravar o desemprego no setor. O setor da construção, por exemplo, que é um dos maiores empregadores do Brasil, que está demitindo por falta de mercado, agora vai ter que demitir mais para incorporar o pessoal que vem da parte prisional. O que adianta eu colocar um trabalhador desse se ele não foi capacitado para aquilo? Já a responsável pelo trabalho das detentas defende a ampliação do programa. A responsabilidade deve ser de todos. A gente só vai conseguir mudar se todo mundo fizer a sua parte, né? Bom, e agora a notícia para quem não vai ter emprego por meio de cotas. Os grandes supermercados aqui do DF estão com 500 vagas de trabalho abertas. São 300 vagas para operador de loja, 100 para operador aprendiz e 100 para açougueiro. Para se candidatar às vagas de operador de loja e açougueiro, os interessados devem ter ensino fundamental completo e mais de 18 anos. É preciso entrar no site gpabr.com/vagas e fazer a inscrição. Um homem condenado por estupro no Distrito Federal vive em liberdade como soldado do Exército dos Estados Unidos. As informações com Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Cláudio, boa noite para você. Que coisa, hein? Oi, Juliana. Pois é, que caso, né? O nome dele, inclusive, aparece na lista de procurados da Interpol. Essas informações foram divulgadas pelo Jornal de Brasília e foram confirmadas aqui pela Band News FM. Lucas Carvalho Rolo, 24 anos, ele tem um mandado de prisão em aberto de 9 anos e 4 meses de prisão para ser cumprido. Mas como você falou, ele vive no exterior e agora é soldado do Exército norte-americano. O crime foi cometido em 2013, quando ele vivia na casa de familiares lá em Vicente Pires. Segundo o processo, ele abusou de uma menina de 6 anos e durante a perícia realizada nas roupas da criança foram encontrados aí material genético dele. Ele chegou a ser preso por causa desse crime, mas a defesa conseguiu um habeas corpus para ele recorrer em liberdade e ele acabou fugindo. Nós ouvimos uma especialista em direito internacional que disse o seguinte: o governo brasileiro precisa se manifestar em relação a esse caso para que a justiça norte-americana, então, decida se ele vai ser preso, se ele vai cumprir essa pena lá nos Estados Unidos
ou se ele vai então ser extraditado aqui para o Brasil. Juliana. Impressionante como ele conseguiu emprego no Exército lá, né, Cláudio? Enfim, boa noite para você. Obrigada pelas informações. Acidente entre 2 caminhões na divisa de Goiás com o DF deixou 3 pessoas mortas. A batida foi nesta manhã na BR-251. As imagens feitas por bombeiros mostram a gravidade do acidente. Os caminhões ficaram destruídos, com muitas ferragens espalhadas entre as faixas da BR-251 e o acostamento da estrada. As placas dos 2 caminhões são do Distrito Federal e 3 homens que viajavam neles morreram na hora. Os corpos ficaram presos às ferragens por cerca de meia hora. O acidente foi por volta das 8 horas desta manhã, na BR-251, na direção da região conhecida como Café Sem Troco, e Alpadef, logo na divisa de Goiás com o DF. A pista foi interditada durante o atendimento e liberada cerca de 2 horas depois. As causas do acidente não foram divulgadas, mas a Polícia Civil passou a manhã dessa quinta-feira fazendo a perícia no local. Que pena, né? E olha, como está o trânsito neste momento? Vamos ver pelas câmeras do sistema de monitoramento remoto do DR. Primeiro nós vamos para a saída norte, ver como é que está o trânsito. Nossa, a saída norte está bem engarrafada. Na volta para casa, nessa quinta-feira, está bem lento o trânsito na saída norte. A gente não sabe se é por causa, de repente, do Moto Capital, vai saber o que aconteceu, mas está bem lenta. Agora a gente vai para Estrutural, perto da cidade do automóvel. Estrutural está tranquila, né? Os 2 sentidos estão abertos, sentido saída sul, mas está tranquilo, os carros estão andando na velocidade da pista. Agora a gente vai para a Ponte JK, ver como é que está a Ponte JK nessa quinta-feira. Também está bem tranquila a Ponte JK. E agora EPTG, acesso ao Guará, vamos ver como é que está a EPTG. EPTG também tranquila na volta para casa nessa quinta-feira. E veja a seguir, no quadro SOS Saúde, vamos tirar dúvidas sobre o câncer de boca e de garganta. A gente volta já já.